Uma coisa, Luiz, nesses 8 anos, entre 2014 e 2022, onde iniciaram, em 2014, basicamente depois do Euromaidan, a situação no Donbass ficou muito mais delicada. Nesses 8 anos, os ucranianos se prepararam, do seu ponto de vista, você visitou diversas regiões do país, por exemplo, existem múltiplas linhas de defesa na região. Você chegou a Kramatorsk, não? Não, não foi a Kramatorsk, não. Um tema importante que nós falávamos sobre os preparativos para essa eventual situação de conflagração maior. Zaporizhzhia, por exemplo, você falou que os russos estavam lá a cerca de 30 quilômetros da cidade. Então você viu como é que estavam dispostos os ucranianos. Eles estavam preparados, eles tinham construído bunkers, tinham construído instalações subterrâneas. Ontem eu entrevistei o general Raul Cunha, o general português retirado da OTAN, e ele disse que chegou a ver algumas imagens de bunkers que teriam um equipamento eletrônico compatível com a guerra do século XXI. Quer dizer, é diferente do que você acabou testemunhando em outras regiões ou em outras circunstâncias. Você viu um preparativo condizente com a possibilidade de que os ucranianos fossem atacados nesse momento por parte do exército ucraniano? Primeiro aí citar o comandante Robson, aprendo muito com o comandante aí, tenho a honra de dividir com ele a bancada nos Jogos de Guerra, na Gazeta do Povo. Até uma coisa que ele me ensinou, eu estava comentando com ele o que eu vi no campo de batalha, ele falou, isso aí que você viu chama defesa em profundidade. Ou seja, os ucranianos eles fizeram uma trincheira um pouco mais simples, muito próxima da terra de ninguém. Se eu pretendo ir para a Rússia, não, de jeito nenhum. Não tem como entrar na Rússia, eles não dão permissão para jornalistas ocidentais, assim, não é fácil. Talvez com a estadia que você teve na Ucrânia seja ainda mais difícil, né? Exatamente. Então, eles têm uma primeira linha de trincheiras, depois eles têm uma outra linha um pouco mais fortificada, depois uma outra mais fortificada, até chegar na cidade, que em si é a fortaleza em si. Então, ou seja, eles combatem uma parte dessa batalha no campo, e aí eles levam desvantagem em relação aos russos. Quando eles perdem a primeira linha de trincheira, eles retraem para a segunda linha e continuam defendendo, dali que é a chamada defesa em profundidade. Eu vi uma primeira linha bem tênue, vi uma segunda linha muito forte, com diversos carros de combate abrigados dentro de... Eles cavam como se fosse um buraco, coloca o carro de combate ali mais baixo que o nível do solo, e ele fica só com a torre atirando ali acima do solo, para proteger o carro de combate. Se necessário, ele consegue sair rapidamente daquele abrigo. Vi muitos desses abrigos, vi artilharia ucraniana abrigada em menor quantidade do que carros de combate, vi mais carros de combate do que artilharia, e muitas trincheiras bastante profundas que foram cavadas pelos ucranianos. Depois vi outras linhas de defesa um pouco mais fracas atrás dessa linha mais forte, que acredito que essa linha mais forte é onde eles pretendem conter o avanço russo, e se precisar, e só depois eles correm mais para trás, né? Mas tenho visto aí, eu acho que eles se prepararam dessa forma. Acho que teve muitos consultores internacionais, pessoal britânico, pessoal americano, e eles deram muitas dicas de como muita preparação de como que os ucranianos deveriam lutar a guerra aí, como se fosse uma guerra de guerrilha, né? A gente viu isso muito efetivo na primeira fase da guerra, com eles usando aqueles foguetes Javelin para emboscar tropas russas. Mas agora a gente já vê uma guerra diferente, a gente vê uma guerra que está prevalecendo a artilharia russa no terreno, né? Pelo menos é a impressão que dá, a informação que vem do campo de batalha é bastante restrita, mas havia uma preparação. Eu acho que muita coisa foi feita em cima da hora. Havia estruturas, por exemplo, de envio de comida, envio de mantimentos, tanto para o campo de batalha quanto para a população civil, que foi feita quase de improviso na última hora. Mas a gente não sabe qual foi o nível de treinamento que esses militares tiveram antes de começar o conflito.
Sobre as perguntas... está perguntando sobre fluxo de refugiados, se ainda segue existindo em direção à Polônia. Você está próximo à Polônia, Tasso? Então, eu vi que eu acho que isso tende a se estabilizar. Me parece mais estável esse fluxo. E agora a gente vê um fluxo de pessoas também no sentido contrário, vindo de volta aqui para a Ucrânia. Eu acho que uma parte das pessoas está mais confiante. Quem está saindo é o pessoal que estava lá na região de Donbás, mais no leste, né? Então, eu acho que eu não vejo um fluxo tão grande quanto no início da guerra. Vejo um fluxo menor. É mais um fluxo de realocação interno. Então, o pessoal que sai do Donbás vai para a capital, vai para a região oeste, vai para outras cidades. Me parece que sim, Ainda tem um fluxo significativo. Hoje, por exemplo, chegou um trem em Lviv com muitos refugiados da região do Donbás. Muitas dessas pessoas, eu não estou em Lviv hoje, acabei fazendo uma rota de saída diferente aqui, mas o que chegou de informação é que esse trem chegou, muita gente está se estabelecendo aqui no oeste da Ucrânia, aqui em Lutsk tem muita gente vindo para cá, para hotéis, para abrigos que estão aqui na região, que é uma região relativamente segura, né? Então o ucraniano, se ele tem optado muito por não sair do país, porque isso significa dividir famílias, né? Porque os homens não podem sair, os homens têm que ficar e combater. Então isso significa que eles têm que vão mulheres e crianças para outros países. Muita gente optou por isso e os homens ficaram aqui, mas tem famílias que não querem se dividir, então preferiram se estabelecer mais na região oeste.